Bom dia, meu nome é Rafael e eu vim apresentar o trabalho de métodos e aplicações na derivada. O meu grupo consiste pelos membros Arthur, Igor Reis, João Vitor, João Nunes, Ana, Wagner, Pedro, Rafael Celes e Paulo Ricardo. E o professor nosso é o Pedro Belchior. Então, pessoal, nesse vídeo vamos explorar as aplicações das derivadas no contexto das ciências das engenharias, com foco especial em como eles se conectam ao cotidiano e às práticas da engenharia mecânica. Derivadas são uma ferramenta fundamental na matemática, permitindo analisar taxas de variação de grandezas. Hoje vemos como elas nos ajudam a entender conceitos como velocidade, aceleração e até mesmo fenômenos complexos nos sistemas mecânicos. Vamos começar entendendo o que são derivadas. A derivada de uma função mede a taxa de variação instantânea dessa função. Imagine uma estrada cheia de curvas. Se você quiser saber a velocidade exata de um carro em um ponto específico, você usaria o conceito de derivadas. Matematicamente, isso é expresso pelo limite de variação de uma função conforme o intervalo de tempo se aproxima a zero. No dia a dia, as derivadas estão presentes, por exemplo, ao medir a velocidade em um velocímetro, ou prever a variação de temperatura ao longo de um dia a dia. Como já foi mencionado antes, a velocidade instantânea é a velocidade de um objeto em um momento específico, enquanto a velocidade média é útil para medir o deslocamento total de um objeto ao longo de um intervalo de tempo. A velocidade instantânea nos dá uma imagem mais precisa, indicando a velocidade exata do objeto em um instante de tempo. Exemplo: um carro que atravessa a cidade, enquanto ele percorre os 30 quilômetros em uma hora, sua velocidade varia bastante devido aos semáforos e aos cruzamentos. A velocidade média de 30 quilômetros não captura essas variações, mas a velocidade instantânea nos permite saber exatamente a velocidade do carro a cada momento. Uma forma de medir a velocidade instantânea na prática é através do uso de radares. Os radares calculam a velocidade de objetos como carros, motocicletas e veículos em geral, em um momento específico. Eles fazem isso ao medir a posição do objeto em intervalos muito pequenos de tempo e calculam a velocidade instantânea com base nessas medições rápidas. No gráfico que veremos em seguida, vamos usar a ideia de medir a posição de um objeto ao longo do tempo para calcular sua velocidade instantânea. Assim como os radares, que nos dão uma leitura precisa da velocidade em um dado momento, o gráfico de posição versus o tempo também pode nos ajudar a entender a velocidade instantânea de um objeto. Aqui estão os dados que usamos para construir o gráfico de posição versus o tempo. Esses dados representam o deslocamento de um objeto ao longo do tempo e mostram uma variação constante na posição. No tempo, 0 segundos, a posição é 0 metros. No tempo de 1 segundo, a posição é 2 metros. No tempo de 2 segundos, a posição é 4 metros. No tempo de 3 segundos, a posição é 6 metros. No tempo de 4 segundos, a posição é 8 metros. Esses dados indicam que a posição do objeto está aumentando a uma taxa constante ao longo do tempo, o que sugere que a velocidade instantânea é uma constante, ou seja, o objeto está se movendo de maneira uniforme, e sua velocidade instantânea será igual à velocidade média entre os pontos. Neste gráfico, podemos ver a posição versus o tempo do objeto. A linha reta que vemos no gráfico nos indica que a posição do objeto está aumentando uniformemente ao longo do tempo. Isso é característico de um movimento de velocidade constante. A inclinação da linha nos dá a velocidade do objeto, e nesse caso, podemos ver que a inclinação é constante em toda a linha. A equação que descreve essa linha é y igual a x mais b. Em gráficos lineares como este, a velocidade instantânea é a mesma em qualquer ponto da curva, porque a taxa de variação da posição é constante. Aqui vamos entender a relação entre a tangente à curva e a velocidade instantânea. Quando temos um gráfico de posição versus o tempo, a derivada da posição em relação ao tempo nos dá a velocidade instantânea. Em termos gráficos, isso equivale à inclinação da tangente à curva no ponto de interesse. No nosso gráfico, é uma linha reta, a tangente à curva é a própria linha. Isso significa que a velocidade instantânea é constante e igual
a inclinação da linha. Em gráficos não lineares, a tangente seria diferente em cada ponto. A velocidade instantânea variaria, mas, no nosso caso, o gráfico é linear. A velocidade é constante e igual à velocidade média. Primeiro vamos entender o modelo de regressão. Ele segue a fórmula y igual a x mais b, onde y é a variável dependente que estamos tentando prever. X é a variável independente, a é a inclinação da regressão, indicando a taxa de mudança de y em relação a x. E b é a interceptação no eixo y, ou seja, o valor de y quando x é igual a zero. Com base nos dados fornecidos, temos os seguintes resultados. A interceptação y, o b, o valor é zero. Isso significa que a linha de regressão passa exatamente pela origem do gráfico, indicando que quando o x é igual a zero, y também é. O valor de a é 2. Isso significa que para cada unidade que x aumenta, y aumenta 2 unidades. A inclinação positiva de 2 indica a relação direta entre as variáveis, o que nos indica que a velocidade é 2 unidades de posição por unidade de tempo. Isso significa que a cada uma unidade de tempo que passa, a posição variável de y dependente aumenta 2 unidades. Então, agora eu vou falar sobre algumas aplicações de derivada no nosso dia a dia. Eu vou trazer o primeiro exemplo, que é colocando como se a gente estivesse em uma estrada com o seu carro ou com sua moto e eu te dei a função posição do tempo. A posição em algum instante de momento que você vai estar. Com isso, o que eu consigo saber? Eu consigo saber a velocidade e consigo saber a aceleração. Essa aqui é a função posição a partir do tempo, né? Que eu dei mais em cima. Com isso, derivando-se essa função, eu consigo descobrir a velocidade em função do tempo, que é a derivação, né? Eu derivando a função, consigo saber. E com isso, eu trouxe até um exemplo, como se fosse a velocidade depois de 5 segundos. E essa velocidade, substituindo o t pelo 5, eu consigo descobrir que vai ser 26 metros por segundo. Também consigo saber a aceleração, que nada mais é a derivada dessa função velocidade. Derivando-se ela, cortando o 4 ali e pegando 6, vai dar 6 metros por segundo ao quadrado. Com isso, eu consigo saber velocidades, acelerações, a partir de uma posição que eu tenho ao longo da minha viagem. Então, eu vou falar um pouco sobre a derivada nas finanças, que é uma coisa que pode acontecer da gente usar no nosso dia a dia. Trouxe aqui um exemplo de função. De um custo total de algum produto específico. Se tiver sua empresa aí, o produto foi calculado essa função, que é a função de 0,01 x ao cubo menos 0,5 x ao quadrado mais 300x mais 100. Essa função é o custo total de algum produto. Aí eu dei o exemplo do custo total de 10 produtos, que nada mais é que substituir o x pelo 10. Então, somando-se isso, a gente dá o resultado de 3.060, dependendo da sua moeda aí, dá 3.060. E com isso, o que eu quero? O custo da 10ª peça. Eu quero encontrar o custo da décima peça. Nada mais é o custo da décima de 10 produtos menos o custo de 9. Então, como a gente viu anteriormente,
é de 3.060, o custo de 10. Calculando-se do mesmo jeito lá, substituindo o x pelo 9, a gente pega um resultado de 2.766,79, o custo para se produzir 9 peças. Com isso, diminuindo um pelo outro, o custo da décima a gente vê que é de 291,21, certo? Só que há outros métodos para se calcular esse custo da décima peça em derivada, que seria a função custo marginal. O que seria isso? É a derivação daquela primeira função que eu dei para vocês, derivando-se ela, a gente vai chegar nessa função aqui, 0,03x ao quadrado menos x mais 300, certo? Eu substituindo esse x por 10, a gente vê o custo total de 293. O mesmo método que a gente viu anteriormente de diminuição do custo total de 10 menos o custo total de 9. Do mesmo método, só que com derivação. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Hanna e hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a derivada. A derivada está relacionada à taxa de variação de uma função. Ela ajuda a medir como uma variável depende de outra. Exemplo, a taxa de crescimento de uma determinada população, ou a velocidade em relação ao tempo, e até mesmo os lucros de uma empresa. Vem conferir comigo, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Exemplo, vou fazer um gráfico aqui, onde nesse gráfico tá os lucros de uma empresa. Então, os lucros de uma empresa e o produto que essa tal empresa produz, tá bom? E aqui tá os valores negativos da empresa. Exemplo, aqui tá o valor de menos 10 mil nesse ponto, e a partir desse ponto vai crescendo. Por que tem esse valor negativo? Exemplo, a empresa tem contas a pagar, tem funcionário para manter, máquinas, tudo isso é um custo para a empresa. E se você não produzir, você não iguala e nem começa a ter lucro nessa empresa. O lucro vai ser negativo. Então, vamos supor, tudo exemplo, valores hipotéticos, que essa empresa começou e fez essa função aqui, ó. Fez essa função. Nesse ponto, ela igualou, ela não estava tendo mais nem, não estava no saldo negativo nem no positivo, ela igualou. E aí, a partir disso que ela começou a produzir, ela começou a ganhar e começou a ter lucro com isso. Então, exemplo, nesse ponto aqui, ela produziu 100 peças, e lucrou 20 mil. Como está na casa da milhar, 20 mil reais. Parte do segundo ponto. Vou colocar um segundo ponto aqui. Ela produziu 200 peças e teve um lucro de 40 mil. A partir desse outro ponto aqui, ela produziu 300 peças e teve um lucro de 60 mil. Até aí a empresa está crescendo, está tendo lucro. A partir do momento aqui, foi aonde ela teve o maior lucro e começou a cair, chegou a zero. Esse ponto aqui é igual a zero. A gente não sabe o valor dele. E de repente começou a cair. Ele produziu nesse ponto aqui. Vamos supor que ela produziu 400 peças nessa empresa e teve um lucro de 50 mil. O lucro foi de 50 mil. Mais um pouquinho, ela foi caindo. Produziu 500 peças. Teve um lucro aí
de 30 mil. Aí o chefe vai pensar e vai assim, pô, alguém tá me roubando. Como que pode isso? Antes eu produzia 200 peças e tava faturando 40 mil. Como é que pode agora eu tá faturando, tá fazendo 400 peças e tá faturando só 50 mil? Se antes com 20 eu já faturava 40. Ou então como que pode eu tá faturando 30 mil fazendo 500 peças e quando eu fazia 30 peças, 300 peças, eu tava faturando 60 mil? Não pode ser. Eu fazia 30 e ganhava 60. Eu faço 500 e faturo só 30 mil? Como pode? Tá errado isso. Alguém tá me roubando. Não tem cabimento. Aí o chefe vai lá, o dono da empresa, chama alguém para poder estar analisando essa função da empresa dele. Aí a pessoa olha. Não, a função tá certa sim. Olha só. Antes você produzia, seu funcionário trabalhava 8 horas por dia, estava descansado, sua máquina estava trabalhando apenas 8 horas por dia e estava tendo um lucro bacana. Aí você foi e começou, falou assim, não, quero ganhar mais dinheiro, vou produzir mais. Produzir mais, começou a pagar a hora extra pro funcionário. O funcionário começou a ficar doente. Começou a faltar, então ele foi crescendo até certo ponto. Aí você mandou pro funcionário fazer hora extra. O funcionário ficou doente, veio faltando, processou a empresa e ganhou, foi faltando. A máquina que você tava antes parando, agora a máquina tá funcionando sempre. Não tá parando pra dar manutenção. Então vai caindo. Foi caindo o lucro, foi caindo. Até que chegou um ponto que você tava fazendo 500 máquinas e faturando só 30 mil. Se antes você fazia 200 máquinas e faturava 40, tá alguma coisa errada? Não tá, porque você foi aumentando isso. E você quer saber quanto que você pode fazer o menor número de peças e faturar o maior, né? E aí para isso vai ter que descobrir a inclinação da função, né? O ponto maior dela é a inclinação. Vamos supor que essa função seja menos P mais 2P, menos P elevado a 2 mais 2P e menos 50. Aí para você saber isso, você teria que igualar a zero a inclinação da função, para poder você saber e chegar no resultado. Aí eu descubro a quantidade mínima de peças que eu preciso produzir para ter um maior lucro. E é isso que todo empreendedor quer fazer, né? Quer produzir menos e ganhar mais. Então esse é um exemplo de como a função, a derivada, né? A derivada pode ser representada dentro de uma empresa. Tá aí os dados, onde aqui significa o número de produção e aqui o lucro de uma empresa. Para finalizar, vimos que a derivada não são apenas ferramentas matemáticas abstratas, elas estão presentes em diversas aplicações práticas, como o cálculo da velocidade instantânea, análise de aceleração, análise de funções financeiras, modelagens de sistemas dinâmicos. Na engenharia mecânica, esses conceitos permitem desenvolver soluções inovadoras, como design de máquinas, veículos mais eficientes. Então, com isso, espero que esse vídeo tenha ajudado a entender a importância das derivadas e como elas se aplicam no nosso cotidiano na engenharia. Obrigado por assistir e até a próxima.